Pessoal, nós iremos começar agora um capítulo referente aos espelhos esféricos, os espelhos também chamados de curvos, tá? Nós fechamos a parte de espelhos planos, né? Vamos para os espelhos esféricos. Para entender a ideia, primeiro fazemos o seguinte: imagine uma esfera oca, por exemplo, e a gente vai fazer um corte nessa esfera. Eu pego uma bola e faço um corte aqui e retiro só essa parte, esse pedacinho aqui à direita, para usar como meu espelho, como se fosse uma calota. Eu estou tirando essa calota aqui dessa esfera. Essa esfera está oca, certo? Então nós temos aqui essa calota, que ela é, portanto, circular, ela é, portanto, esférica. E aí ela vai servir como um espelho para mim, de forma que eu possa jogar luz e essa luz possa sofrer reflexões nessa superfície. Mas o que acontece? Essa calota que eu tenho agora, eu posso jogar luz na parte de dentro da curva, eu posso jogar luz nessa parte de fora da curva. E essa maneira que eu vou jogar luz nessa calota é que vai diferenciar o tipo de espelho que eu vou trabalhar. Por exemplo, o espelho chamado côncavo é aquele espelho onde a luz, esse vermelhinho aqui, incide na parte de dentro da curva do espelho. Olha os cabelinhos do espelho, que é o lado virtual, né? Dentro do espelho. Então a luz, quando bate na parte de dentro da curva, o espelho é chamado de côncavo. Quando a luz bate na parte de fora da curva, externa da curva, o espelho é chamado de convexo. Atenção, atenção, porque você tem que olhar onde está a luz. Olha a curvatura, se a luz foi por dentro da curvatura, côncavo. Se foi na parte de fora da curvatura, convexo. Muito bem. Vamos pegar esta calota, esse espelho, vamos marcar um ponto chamado de vértice do espelho, tanto para o espelho côncavo como para o espelho convexo. O que seria esse vértice, Vevé? É como se fosse o vértice de uma parábola, aquele ponto mais saliente daquela curva, tá? E se essa calota eu extrair de uma esfera, lembre-se que aquela esfera tem um centro. Então essa calota, que é parte da esfera, tem esse mesmo centro. Esse centro seria esse ponto C, ó, centro de curvatura. Entenda só, se eu prolongar esse desenho, eu formo uma esfera e esse ponto C seria o centro dessa esfera. Quer seja no espelho côncavo, quer seja no espelho convexo. O diferencial é que esse centro ele fica do lado real do espelho côncavo. Esse centro fica do lado virtual, que é dentro, né? Dentro do espelho convexo. Daí, como referência, traçaremos uma reta, uma linha imaginária ligando o centro a esse vértice. Essa linha horizontal, essa linha imaginária que pega o centro e o vértice, é nosso eixo de referência, é nosso eixo óptico, o eixo de referência do espelho, que vai conter, repito, o vértice do espelho e vai conter o centro de curvatura desse espelho. Daí, o que acontece? Jogaremos luz nesse espelho para interpretar a reflexão. Vamos perceber algumas curiosidades aqui do ponto de vista geométrico, até porque estamos estudando ótica geométrica, pessoal. Nos dois desenhos, o que é que eu fiz aqui? Eu estou jogando raios de luz paralelos entre si e paralelos a esse eixo. Lembrar que eu já falei que quando os raios de luz são paralelos, eles vêm de muito longe, que a gente fala infinito. Esses raios de luz paralelos vêm do infinito, por exemplo. Lembrar dos raios solares. O Sol está muito longe da gente. Oticamente, é como se a luz do Sol viesse do infinito. Então, os raios solares que chegam à nossa superfície da Terra, oticamente falando, chegam paralelos. Aí, o que é que se percebe? Curiosamente, esses raios paralelos entre si e paralelos a esse eixo, quando vão refletir no espelho, vai acontecer a seguinte característica. Eles vão concentrar-se nessa reflexão no mesmo ponto. Vou colocar assim, ó. A luz, aqui veio aqui de cima, bateu no espelho. Deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho torto, né? Essa luz bateu no espelho, refletiu. Essa outra luz aqui de baixo bateu no espelho, também refletiu, aqui subindo. Não é o caso aqui, não precisa fazer aqui, mas
se você fosse querer analisar mais precisamente como é essa reflexão, teria que fazer aquela ideia de traçar normal, ver o ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, para ver como é que a luz reflete. Não precisa fazer isso aqui. A gente fez na parte de espelhos planos, aqui não precisa fazer mais. Basta você saber agora essa informação curiosa, que os raios paralelos, quando foram refletidos, eles todos convergiram para um determinado ponto. Esse ponto que concentrou a reflexão da luz, ele é chamado de foco. Foco do espelho. Por que a palavra foco? Porque foco vem de focar, vem de concentrar. A luz refletida convergiu, concentrando-se nesse ponto chamado foco do espelho. Por isso, inclusive, que o espelho côncavo ele tem como sinônimo, também ele é chamado de espelho convergente, porque ele pega esses raios de luz paralelos e converge para o chamado foco do espelho. No convexo aconteceu o inverso. Essa luz paralela ela vai refletir, mas ela vai refletir assim, ó, abrindo aqui para cima e aqui para baixo. Abrindo como, Vevé? Se você pegar esse raio de luz aqui de cima, que refletiu, se você prolongar essa luz aqui para dentro, se você pegar essa outra luz aqui de baixo, que refletiu descendo, e você prolongar aqui para dentro, você vai perceber, curiosamente, que esses prolongamentos, eles se encontram nesse ponto dentro do espelho. Todo traçado luminoso dentro do espelho do lado virtual vai ser traçado assim, com esses tracinhos, para simbolizar, para mostrar que a luz não entrou no espelho. Os prolongamentos, que é assim que nós chamamos, é essa formação, é essa forma de desenhar dentro do espelho, que é o lado virtual. Muito bem. Então, essa luz que vinha paralela, ao refletir, ela abriu, ela divergiu. Ou seja, o espelho convexo também é chamado de espelho divergente. Espelho côncavo, espelho convergente. Espelho convexo, espelho divergente. Daí o que acontece? Esse ponto aqui também do espelho convexo é chamado foco do espelho. E aí, pessoal, o foco e o centro no côncavo estão do lado real, o foco e o centro no espelho convexo estão do lado virtual, estão dentro do espelho. O espelho côncavo concentrou a luz no foco, o espelho convexo abriu a luz, de forma que os prolongamentos passaram pelo foco. Aplicações práticas disso, pessoal. Aqui eu uso espelho côncavo quando eu quiser concentração de luz. Por enquanto, pensa assim: o espelho côncavo eu vou usar, por exemplo, quando eu quiser gerar uma concentração de luz. Por exemplo, as usinas solares, elas podem usar espelhos côncavos para pegar a luz do sol e convergir e concentrar num certo ponto que é o foco do espelho. As antenas parabólicas de televisão, elas pegam as ondas de TV que refletem nessa antena parabólica e refletem para o ponto chamado foco, que é onde vai estar o receptor de imagens para concentrar essa maior quantidade de ondas eletromagnéticas. Sempre que eu quiser concentração, espelho côncavo com essa reflexão. Já o convexo não. O convexo, se ele diverge a luz refletida, se ele abre a luz, abrir a luz tem como vantagem ampliarmos o quê? O nosso campo visual. A ideia de utilizar o espelho convexo é aumentar o campo visual. Lembrar do espelho retrovisor externo do carro, ele é um espelho convexo para que o motorista tenha um campo de visão maior, tá? A gente vai ter essas aplicações interessantes para o espelho côncavo, para o espelho convexo. A gente mais na frente vai mostrar como serão as imagens formadas nesses espelhos, como é que serão os cálculos, porque teremos algumas formulazinhas para usar para esses espelhos, mas como uma primeira aula introdutória, é importante eu entender isso aqui. Como funciona, quais são os elementos e a característica do espelho côncavo ser convergente e do espelho convexo ser divergente. Por fim, matematicamente, chamaremos a distância do centro
até o vértice do espelho, a gente vai chamar essa distânciazinha aqui de R. R quer dizer o quê? Raio, pessoal. Porque a distância do centro para o vértice é do centro para o espelho, é do centro para a curva, é o raio. E essa distância do foco para o vértice, vou chamar aqui de Fzinho, se chama distância focal. Raio, centro para vértice. Esse focozinho aqui, distância focal, esse Fzinho do foco para o vértice. Isso vale para côncavo, isso vale para convexo. Aqui também teremos o raio e teremos a distância focal. E aí, os cálculos matemáticos, para finalizar, mostram que esse raio é o dobro do foco. Como assim? Esse ponto F ele está aproximadamente no ponto central, é o ponto médio entre C e V. Se o foco está no meio entre C e V, a distância focal é a metade do raio. O raio é o dobro do foco, tá? E não esquecer, foco, espelho côncavo. Esse foco do espelho côncavo, vou até colocar aqui também para escrever isso, é um foco real, está na frente do espelho. O foco do espelho convexo é um foco virtual, está dentro do espelho. E essa ideia do foco real, o foco virtual, vai influenciar também nas equações, nas continhas que veremos nas próximas aulas, tá certo? Essa é a introdução importante para você aprender sobre os espelhos esféricos.